Salve galera, tudo bem? Depois de um bom tempo, a gente falou de química orgânica na última aula. Nós terminamos a parte de hidrocarbonetos, nomenclatura dos hidrocarbonetos. E hoje chegou a hora da gente dar uma retomada na fisicoquímica. Fisicoquímica que ficou lá para trás, eu acho que a gente precisa dar uma relembrada em algumas coisas que nós fizemos, para que a gente possa dar continuidade. Para o 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5, que foi o que nós já tratamos de cinética química, nós vamos fazer uma breve revisão, bem rapidinha, só para você retomar o que a gente estava fazendo e dar continuidade, que era no último assunto. Vamos ver o que a gente tem por aqui, ó. A aula hoje vai ser de catalisadores, tá? Então a gente vai ter o seguinte, nós vimos dos 4 fatores que a gente estava trabalhando, dos fatores que interferem a velocidade de reação. Desses fatores nós tínhamos o primeiro fator, a temperatura. Lembra que quanto maior a temperatura, maior a velocidade do processo? Por quê? Porque temperatura é o grau de agitação das moléculas. As moléculas estão mais agitadas, elas colidem com mais força. Se elas colidem com mais força, colidem mais vezes, nós vamos ter uma quantidade de colisões efetivas muito maior. E dentro da parte de temperatura nós vimos a regra de Van 't Hoff. Lembra da regra de Van 't Hoff? Que a temperatura, cada vez que a temperatura sobe 10 graus Celsius, a velocidade dobra. E lembra que isso é uma progressão geométrica, não é uma progressão aritmética. Legal. Num segundo momento nós vimos a concentração. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Isso acontece por quê? Porque quando eu tenho mais reagente, eu tenho mais colisão. Só tem um detalhe importante, que dentro dessa parte só entram as substâncias no estado aquoso e gasoso. Lembra que eu falei em sala? Legal. Dentro da parte de concentração nós vimos a lei da velocidade. Velocidade é igual a K, que multiplica A elevado a Zinho, vezes B elevado a Bzinho. Sem muita preocupação com esse momento agora, porque na continuação da aula de catalisadores nós vamos acabar vendo isso de novo, tá? O terceiro fator que interfere a velocidade de reação é a superfície de contato, tá? Ou seja, se uma substância está no estado de pó, ele reage muito mais rapidamente do que no estado sólido numa placa, certo? E o estado de superfície de contato maior que uma substância pode ter é o estado gasoso. Então tá, esses são os 3 fatores que interferem a velocidade de reação. Falta o último fator. O último fator são os catalisadores, tá? Então aqui estão os 4 fatores que interferem a velocidade de reação. O único que nós não vimos, os catalisadores. Vamos lá? Olha só, os catalisadores. Nós vamos montar aquele gráfico que a gente estava falando da teoria das colisões. Lembra que é um gráfico de energia em função do caminho da reação? Ótimo, tá? O que a gente tinha na época, que eu expliquei para vocês bonitinho? Olha lá. Eu tenho os reagentes, tá? Lembra que isso aqui também é o gráfico de ΔH, o gráfico de termoquímica. Eu tenho os produtos aqui, olha lá que bonitinho, tá? Nesse caso, como eu tenho reagentes e produtos, eu já consigo determinar para vocês aquele que vai ser o ΔH da reação. Lembra que, olha, reagentes, produtos, toda a seta liga sempre o reagente ao produto, e se liga o reagente ao produto, a seta está para baixo, o que a gente tem? A gente tem que o ΔH é menor que 0, ou seja, ele é negativo. E aí a reação é exotérmica. Tranquilo? Então esse daqui é o gráfico de termoquímica. Nós já vimos isso, tá? Vocês viram inclusive no final do ano passado. Agora olha que legal. Nós vimos a teoria das colisões, eu tinha uma molécula de A2, lembra da molécula de A2? Isso. A molécula de A2 reagia com a molécula de B2, elas colidiam, esse era o momento da colisão entre eles, e depois eles formariam o 2AB. Isso aqui é tudo matéria antiga, vocês já viram isso daqui, 2AB. Nós vimos também que esse momento da colisão que eu tenho aqui, ele é o que a gente vai chamar de complexo ativado. E como a gente sabe, se isso daqui fosse considerado uma molécula, ele seria muito mais energético do que reagentes e produtos, certo? Então a energia do complexo ativado vai aparecer aqui em cima, nesse pontinho. Ali em cima eu tenho o quê? Eu tenho o complexo ativado. O que vai acontecer então? Entre os reagentes e os produtos vai aparecer uma curva. Nossa, Dot, essa você vai lembrar. Nossa, Dot, apareceu um cupim no meio do gráfico. Exatamente.
É um cupim no meio do gráfico. Por que tem esse cupim? Porque a energia que vai dos reagentes, atenção, a energia que vai dos reagentes até o complexo ativado, olha lá, aquele lá bonitinho, em verde, nós vamos chamar de energia de ativação, certo? Quanto maior a energia de ativação, maior a velocidade, quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Lembra disso? Por quê? Porque a velocidade do processo vai ser determinada aqui, ó, nesse momento, tá? Então, quanto maior a energia de ativação, mais difícil as moléculas têm para passar para o outro lado, mais lento é o processo. E o catalisador? O que é o catalisador? Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química sem ser efetivamente consumida no processo, tá? Bom, vamos ver o que é isso. O que o catalisador faz? O catalisador é um cara que permite que o complexo ativado seja formado numa região de energia inferior. Espera aí, só para a gente entender. O complexo ativado não é esse ponto aqui em cima do cupim? Então, com a presença do catalisador, ele vai ser formado um pouco para baixo. Aqui, ó, até coloquei ele aqui para baixo. Porque já não é mais esse complexo ativado. É um outro complexo ativado mais estável, menos energético. Espera aí. Se agora se antes o caminho era sair dos reagentes, passar pelo complexo ativado e vir para os produtos, continua sendo isso. Só que agora ele vai sair dos reagentes e vai passar pelo novo complexo ativado. Ah lá, certo? E vai vir para cá. Espera um pouquinho. Se o complexo ativado está numa região energética de menor energia, numa região de menor energia, ele é mais estável. Se ele é mais estável, a energia de ativação ficou menor. Se a energia de ativação catalisada ficou menor, a reação acontece mais rápido. O interessante entender dos catalisadores é que os catalisadores, eles aceleram o processo porque eles permitem um novo caminho da reação. A reação sai dos reagentes, passa não mais pelo complexo ativado lá em cima, mas pelo complexo ativado catalisado, né, com a presença do catalisador, forma aquilo que a gente vai chamar de energia de ativação catalisada para chegar nos produtos. Como a energia de ativação catalisada é menor que a energia de ativação normal, o processo vai acontecer mais rapidamente. O legal, catalisador não aumenta o número de colisões, ele não aumenta a temperatura e ele não vai ser consumido durante o processo. Ou seja, nós não vamos gastar catalisador, o catalisador sempre vai ficar lá. Porque, ó, do mesmo jeito que eu tenho os reagentes, o complexo ativado dos produtos, se o catalisador está aqui no meio, os produtos continuam sendo os mesmos. Outra coisa, catalisador não melhora a qualidade de produto, não altera a qualidade do produto. Ele apenas acelera a velocidade da reação. Belezinha? Finalmente, o que é catálise? Catálise é o nome do aumento da velocidade provocado pelo catalisador, tá? Esse é o catálise. Catálise é aumento da velocidade que é provocada pelo catalisador. Tá claro, galerinha? Vocês conseguiram entender qual é o papel do catalisador? Só para a gente retomar o assunto. Então, ó, de novo, são 4 fatores. Temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato e a presença ou não do catalisador. Lembrando que o catalisador é aquele cara que diminui a energia de ativação e se diminui a energia de ativação, ele vai acelerar o processo. Tranquilo? Essa é a parte de catalisador que faltou eu usar em sala de aula para vocês. A próxima parte que nós vamos estar trabalhando é essa aqui. Ordem da reação. De certa forma, nós já vimos isso daqui. A parte de ordem da reação nós já vimos. O que é a ordem da reação? Primeiro nós vamos ver a ordem de cada reagente. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó. Eu estou dando uma reação para vocês onde X está reagindo com Y e está produzindo produtos. Como você sabe, na parte de cinética não nos interessam os produtos, interessam apenas os reagentes, que são eles os vetores para aumentar ou diminuir a velocidade do processo. O Azinho e o Bzinho que estão aqui, eles são os coeficientes estequiométricos da reação dada, certo? Então, ó, eu tenho que a velocidade da reação é igual a K, que multiplica a concentração em mol por litro de X
elevado a m, atenção, não a m, vezes y elevado a n e não b. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, azinho e bzinho são da reação dada. Eninho e eninho são da reação experimentalmente observada, empírica, certo? Então, ó, onde m e n são determinados experimentalmente. Você vai falar assim, ei, Dot, mas nós aprendemos lá que era x elevado a vzinho vezes y, x elevado a azinho vezes y elevado a bzinho. Então, isso é da reação dada, certo? Agora, quando a gente vai observar essa reação experimentalmente, a gente pode ter outros valores. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, nessa reação aqui, onde A2 reage com B2 e produz 2AB. Observa que o coeficiente estequiométrico de A é 1. O coeficiente estequiométrico de B é 1 também. Então nós teríamos que a ordem aparente de A2 é igual a 1. Por que aparente? Porque é o que eu vejo na reação. Não é propriamente o que eu estou observando empiricamente, tá? E a ordem aparente de B2 também é 1. Atenção, a ordem do A2 é 1, a ordem do B2 é 1, e a ordem da reação é a soma dos dois. 1 mais 1, 2. Atenção, tudo por enquanto é aparente. Então, eu tenho que determinar isso experimentalmente. Como é que eu vou fazer isso experimentalmente? Tá? Outro exemplo. Olha, agora eu vou mostrar para vocês, eu consigo mostrar para vocês qual é a diferença de ser experimentalmente e ser aparentemente. Olha essa reação. Se você não tivesse o conhecimento do que eu estou falando aqui, você ia falar assim, ah, Dot, aqui é tranquilo, ó. Aqui a velocidade é igual a K, que multiplica a concentração de N2O5 elevado ao quadrado, porque eu tenho 2 aqui. E como ele é o único reagente, a velocidade é essa. Ou seja, a ordem do N2O5 aparente é 2. Mas aí nós vamos querer determinar isso experimentalmente. Vamos para o laboratório. Vamos fazer um experimento. Eu vou fazer 3 experimentos com 3 concentrações diferentes do N2O5 e vou observar qual é a velocidade da reação. Vamos ver? Olha, o experimento 1, o experimento 2 e o experimento 3. No experimento 1, a concentração do N2O5 é 0,010. A concentração do N2O5 no experimento 2 é 0,020. E a concentração no N2O5 no experimento 3 é 0,03. Olha o que vai acontecer que é muito legal. Você concorda comigo que dependendo da quantidade de N2O5 que eu tenho, a velocidade é diferente? Observa. Ó, aqui, do primeiro para o segundo experimento, o que nós fizemos com a concentração do N2O5? Ficou 2 vezes maior. Não ficou? Agora, no mesmo intervalo, o que a gente consegue perceber na velocidade? De 0,016 passou para 0,032. Ou seja, a velocidade dobrou. Olha que legal. A velocidade aqui, se a gente tivesse feito aqui, e eu dobrasse a concentração do N2O5, 2 elevado ao quadrado não daria 4? Nós não esperaríamos que a velocidade aumentasse 4 vezes? Pois é, experimentalmente isso não acontece. O que está acontecendo então? Está acontecendo que, como eu estou dobrando aqui, está dobrando aqui. Isso significa que a concentração de N2O5 experimentalmente está elevada a 1, não elevada a 2. Vamos confirmar isso? Olha, do experimento 1 para o experimento 3. Olha lá, o que aconteceu? Ele triplicou. Se eu triplicasse aqui elevado ao quadrado, a velocidade seria 9 vezes maior. E o que está acontecendo com a velocidade de 0,016 para 0,048? A velocidade está triplicando. Isso confirma para nós que o N2O5 está elevado a 1. Ou seja, então o M, não A é o aparente, M, que é o experimental, é igual a 1. O que significa? Significa que a velocidade do processo é igual a K, que multiplica N2O5 elevado a 1. Então, o N2O5 é de primeira ordem, ou seja, de ordem 1, enquanto a reação, que soma todos os reagentes, também é de ordem 1. Legal? Portanto, olha lá, N2O5 é de ordem 1, e como a reação é só o N2O5, a reação também é de ordem 1.
Vamos ver outro exemplo? Olha lá que legalzinho. No próximo exemplo, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui 2H2 mais 2NO, que produz N2 mais 2H2O. Certo? Bacaninha. Essa é a reação. Você já está olhando aí, está falando assim, ah, Dot, ó, o H2 tem 2 de coeficiente estequiométrico. Legal. E o NO tem 2 de coeficiente estequiométrico. Sim. Aparentemente, vamos reafirmar isso. Aparentemente, o H2 é de ordem 2 e o NO é de ordem 2. Então a reação seria de ordem 4. Será? Vamos dar uma olhada? Bom, olha lá. A velocidade é igual a K, que multiplica H2 ao quadrado vezes NO ao quadrado. Isso aparente, certo? Experimentalmente, eu vou para o laboratório e vou fazer um experimento com várias concentrações. O que eu tenho? Olha, a concentração de H2 e a concentração de NO e a velocidade determinada. Para eu não ter influência de um em relação ao outro, o que eu preciso fazer? Para poder determinar a concentração ou a interferência da concentração do H2 na velocidade inicial, do experimento 1 para o experimento 2, eu mantive a concentração de NO constante. Ou seja, a hora que eu coloco o experimento 1, eu faço 10 a menos 3, 10 a menos 3, dá essa velocidade. Para o experimento 2, eu dobrei só o H2. Então, olha o que aconteceu. Eu dobrei a quantidade de H2. Está vendo aqui? De 1 vezes 10 a menos 3 a 2 vezes 10 a menos 3. Legal, né? Olha o que aconteceu com a velocidade. De 3 vezes 10 a menos 5, foi para 6 vezes 10 a menos 5. O que aconteceu aqui? Quando eu dobro a concentração de H2, mantendo o NO constante, eu dobro a velocidade da reação. Se eu dobro a velocidade da reação, eu costumo fazer assim, ó. 2 elevado a quanto que dá 2? 1. O que significa? Significa que, experimentalmente, a concentração em mol por litro do H2 é de ordem 1. Agora, Dot, legal, eu consegui descobrir do H2. E do NO, como é que eu vou fazer? Ué, eu preciso manter o H2 constante. Em que região o H2 vai ficar constante? Ah lá, no caso, desculpa, eu esqueci. O M é igual a 1, que a gente já tinha falado. Legal. Olha aqui, ó. O H2, ele não está dobrando a quantidade, não está mantendo constante a quantidade aqui, de 2 vezes 10 a menos 3, 2 vezes 10 a menos 3. Olha o que eu estou fazendo aqui com a concentração do NO. Eu estou dobrando a quantidade do NO. No mesmo momento, do 2 para o 3, onde o H2 está constante. Ou seja, a velocidade está sendo interferida apenas pela concentração do NO. Olha o que aconteceu com a velocidade. De 6 vezes 10 a menos 5, ela passou para 24 vezes 10 a menos 5. O que significa isso? Que ela ficou 4 vezes maior. Então, ao mesmo tempo que o H2 está elevado a 1, porque o M é igual a 1, o NO vai estar elevado a 2. Porque o N vai ser igual a 2. Porque daqui para cá, ó, 2 elevado a quanto que deu 4? Certo? 2 elevado ao quadrado para dar 4. Então, N é igual a 2. Observa. Está vendo que aqui era 2 e 2? Isso é aparente porque mostrou na minha reação. Tá? Experimentalmente, a gente tem outra coisa. A ordem dos reagentes e, portanto, a ordem da reação é dada pelo valor experimental, não o valor aparente. Então, o que eu tenho? Se eu somar a ordem do primeiro com o segundo, eu vou ter a ordem global, que é a ordem 3. Ordem 1 mais ordem 2, que vai dar a ordem 3. Atenção! Aparentemente, nós acharíamos que seria 4. Na verdade, é 3. Outra coisa legal que a gente vai ver aqui, ó. A reação 2H2, 2NO, que produz N2 mais água, nós temos o seguinte, que a velocidade da reação é K, que multiplica H2 elevado a 1, vezes NO elevado ao quadrado. E não como nós tínhamos lá em cima. Entendeu? Tem mais uma coisa importante que eu quero falar para você aqui. Você está vendo dessa reação para essa reação? Quando acontece, não é o caso, mas quando acontece dessa reação, a velocidade da reação experimental for igual ao que você observa na reação, nós dizemos que a reação é elementar. O que significa isso? Significa que ela acontece tudo de uma vez só, certo? Agora, quando acontece isso daqui, dessa reação, que seria 2 e 2, teria ordem 1 e ordem 2, ou seja, os números são diferentes,
nós chamamos essa reação de reação não elementar. Certo? Ficou claro? Hein, galerinha? De boa? Então olha o que nós vamos fazer agora. O que é reação elementar? Reação elementar é aquela que as moléculas dos produtos se formam após uma única colisão eficaz entre as moléculas reagentes. Tá? O que é reação não elementar? Reação elementar é a que ocorre por meio de duas ou mais etapas elementares. Ou seja, ela tem um mecanismo, são várias etapas. E mecanismo da reação é o conjunto de reações elementares que compõem uma reação química. Vamos ver como é que é isso. Olha isso aqui. Vai aparecer a reação para você. Está vendo a reação? A reação de HBr mais NO2, que produz HBrO mais NO. E depois o HBr reage com o HBrO para produzir água mais Br2. São duas etapas. A reação em questão, que nós estamos pensando, é o quê? É a soma dessas duas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar o HBrO e vou cortar o HBrO. O que está acontecendo aqui? O HBrO ele foi formado durante uma etapa e foi consumido depois por uma etapa. A reação, então, no caso, é HBr mais HBr, 2HBr, mais NO2, que produz água, mais NO, mais Br2. Essa é a reação global. Tá claro, né? Então, qual seria a velocidade dessa reação? Você vai falar assim, Dodge, a velocidade dessa reação é dessa reação aqui. Nós teríamos o quê? Nós teríamos que velocidade é igual a K, que multiplica a concentração de HBr ao quadrado vezes a concentração de NO2 elevado a 1. Certo? Errado. Porque essa reação é elementar? Não. Se essa reação não é elementar, ela acontece em várias etapas, a reação vai ser determinada pela etapa lenta, certo? A etapa lenta é a primeira. E a primeira no HBr elevado a 1 vezes NO2 elevado a 1. Então, olha o que eu tenho. Eu não tenho aquilo, na verdade. O que eu tenho? Eu tenho que a velocidade da reação é igual a K HBr elevado a 1 vezes NO2 elevado a 1, como manda a etapa lenta. Ou seja, o que vai determinar aqui para nós é a etapa lenta do processo, certo? Então, só para retomar, cada vez que a gente tem uma reação elementar, que ela acontece de uma vez só, e alguém vai ter que dizer isso, tá? O cara no processo ele vai falar assim, uma reação elementar. Se a reação é elementar, você sabe que do jeito que ela se apresenta lá, ela vai mostrar ela também vai ter esse processo experimentalmente, certo? Quando a gente tem uma reação elementar, é só copiar do que está ali. Quando a reação não é elementar, o que eu tenho? É um processo que tem várias reações. E aí a lei da velocidade, que é essa daqui, é determinada pela etapa lenta. E só quando eu tenho o M e o N, ou seja, experimentalmente determinado, é que a gente consegue determinar qual é a ordem da reação. Não é só olhar bonitinho e mandar pau, tá? Então presta atenção. O que a gente consegue determinar experimentalmente é o que vai determinar a ordem da reação. Beleza? Bom, físico-química, cinética, química acabou. Eu consigo dizer para o 3.1, para o 3.2, para o 3.3 e para o 3.5, que são os que estão nesse momento da reação, nesse momento do conteúdo, que todos os exercícios do capítulo 7 do livro, vocês já são capazes de resolver. Certo? O que eu vou fazer? Você já pode, se você está estudando química aí, eu estava ansioso por estudar química, fazia tempo, estava com saudade. Então, todos os exercícios de cinética química você já é capaz de fazer, você já vai conseguir fazer sem muito problema. Tá? O detalhe que é importante, eu queria que você observasse. Eu vou passar uma lista para vocês dentro dessa daqui. Se você está estudando e vai resolver tudo, maravilha, vai ser só copiar e mandar para mim. Certo? Tranquilo, moçada? Bom, beijo no coração. Semana que vem, terça-feira, segunda ou terça-feira, já vai ter vídeo novo para vocês. A gente volta a falar de química orgânica. Beleza? Durante a semana ainda vou marcar uma live para a gente